partir desse momento você confere o que foi destaque nesta semana que passou no Jornal Breve. Mulher de Queiroz avalia fazer delação premiada antes de se entregar. Foragida desde o dia 18 de junho, quando teve sua prisão preventiva decretada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, Márcia Oliveira de Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz, teria procurado 2 escritórios de advocacia para avaliar uma possível delação premiada. A informação é do Valor Econômico. A mulher do ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, estaria disposta a contar o que sabe sobre o esquema de rachadinha que acontecia no gabinete do filho do presidente na Alerj, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando ele era deputado. Fabrício Queiroz foi preso no último dia 18 de junho em uma casa em Atibaia, no interior de São Paulo. O imóvel pertence a Frederico Assef, ex-advogado do senador Flávio Bolsonaro. A prisão de Queiroz foi decretada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro para a investigação do esquema da rachadinha. De acordo com o relatório do antigo COAF, Conselho de Atividades Financeiras, Queiroz movimentou 1,2 milhão em sua conta de maneira considerada atípica, enquanto trabalhava para o filho, para Flávio Bolsonaro, na época em que era deputado estadual no Rio. Ele foi exonerado no final de 2018. Carlos Decotelli deixa o Ministério da Educação após falhas no currículo. Nomeado para o Ministério da Educação, o professor Carlos Decotelli entregou nesta terça-feira sua carta de demissão ao presidente Jair Bolsonaro. O pedido foi aceito pelo presidente, que já estuda novos nomes para a pasta. De acordo com fonte ouvida pelo R7 Planalto, a análise inclui novos nomes para a pasta. Decotelli teve a nomeação publicada no Diário Oficial da União na última quinta-feira, mas não chegou a tomar posse, que estava marcada para esta terça-feira e já havia sido adiada. O nomeado para o Ministério da Educação havia marcado uma reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nesta terça, mas cancelou sem informar o motivo. O encontro era avaliado como uma sinalização da permanência de Decotelli na pasta. Em seguida, às 14h30, se reuniu com Bolsonaro. A primeira incoerência foi anunciada pelo reitor da Universidade Nacional de Rosário, da Argentina, que negou que Decotelli tenha obtido o título. Em seguida, a Universidade de Wuppertal, na Alemanha, informou que Decotelli não possui título, apenas que realizou pesquisa de 3 meses na instituição. Já a Fundação Getúlio Vargas também negou que Decotelli tenha sido professor de qualquer das escolas da Fundação, informação que o nomeado colocou em seu currículo, sendo docente da FGV entre 2001 e 2018. A instituição também apurará a suspeita de plágio em dissertação feita por Decotelli para a conclusão de curso de mestrado. Decotelli nega que cometeu plágio, assumiu que não defendeu a tese de doutorado na Universidade de Rosário, mas que concluiu os créditos do curso, além de ter explicado que a pesquisa de conclusão da Universidade de Wuppertal está registrada em cartório na cidade alemã. MEC divulga diretrizes para a volta às aulas presenciais, mas não estabelece data para o retorno. O Ministério da Educação, o MEC, anunciou nesta quarta-feira diretrizes para a volta às aulas presenciais. Entre elas estão uso de máscaras, distanciamento social de 1,5 m, estímulo a reuniões online e afastamento de profissionais que estejam em grupos de risco. Apesar da divulgação do documento, ainda não há uma data prevista para a volta às aulas em todo o país, suspensas desde março. Segundo o balanço do MEC, entre as 69 universidades federais, 54 estão com atividades suspensas, 5 com atividades parciais e 10 com atividades remotas.
O protocolo com medidas de biossegurança trata sobre a comunidade acadêmica, medidas protetivas individuais e coletivas, cenários comuns como salas de aulas, transporte coletivo e atividades laborais, entre outras. Ele foi elaborado para orientar as ações em universidades e instituições de ensino federais, mas poderá ser usado como diretriz para elaborações de documentos semelhantes nos estados, segundo o secretário executivo do MEC, Antônio Paulo Vogel. A portaria com as diretrizes deverá ser publicada amanhã no Diário Oficial da União, mas já está disponível no site do MEC. O MEC afirmou que o documento foi elaborado por uma equipe multidisciplinar que conta com um médico pneumologista. Entre as medidas estão: considerar o trabalho remoto aos servidores e colaboradores do grupo de risco, uso de máscara obrigatório, medição de temperatura no acesso às áreas comuns, disponibilização de álcool em gel, volta ao trabalho de forma escalonada, manter a ventilação do ambiente, considerar o trabalho remoto aos servidores e colaboradores do grupo de risco, priorizar reuniões e eventos à distância, respeitar o distanciamento de pelo menos 1,5 metros, manter o cabelo preso e evitar usar acessórios pessoais como brincos, anéis e relógios, não compartilhar objetos, incluindo livros e afins, elaboração quinzenal de relatórios para monitorar e avaliar o retorno das atividades. O MEC também anunciou que dará internet gratuita para alunos de universidades e institutos federais em situação de vulnerabilidade para que possam acessar as aulas remotas enquanto durar a pandemia. A expectativa inicial é atender a 400 mil estudantes e depois chegar a 1 milhão. A iniciativa tem parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Os custos não foram informados. Segundo o secretário executivo do MEC, Antônio Paulo Vogel, 40% destes estudantes estão no Nordeste. José Serra critica a ação da Lava Jato em sua casa em São Paulo. Medidas agressivas e ilegais. Denunciado pela Força Tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo por lavagem de dinheiro, o senador e ex-governador de São Paulo, José Serra, criticou em nota à imprensa a operação realizada pela Polícia Federal e pelo MPF nesta sexta, afirmando que a busca e apreensão realizada em sua residência foram medidas invasivas e agressivas. Serra também afirmou acreditar na justiça e que todos os atos de sua vida pública foram com base na licitude e integridade. Nessa manhã, a PF fez buscas na casa em que ele e a filha Verônica Allende, que também foi denunciada, moram em Alto de Pinheiros, zona oeste da capital paulista. Segundo os investigadores, os agentes foram recebidos apenas pela ex-mulher de Serra, Mônica. No local foram apreendidos pendrives, HDs e computadores. Em nota divulgada à imprensa por meio de sua assessoria, Serra afirmou ainda que a operação, em meio a uma pandemia, é desarrazoada. Segundo o Ministério Público Federal, a Odebrecht pagou à Serra cerca de 4,5 milhões entre 2006 e 2007, supostamente para usar na sua campanha ao governo do estado de São Paulo, e cerca de 23 milhões de reais entre 2009 e 2010 para liberação de créditos com a Dersa, estatal paulista extinta no ano passado. Os procuradores concluíram que houve lavagem de dinheiro usando a técnica Follow the Money, siga o dinheiro. A denúncia diz que Serra e a filha Verônica Allende praticaram lavagem de dinheiro de obras do Rodoanel Sul no exterior de 2006 a 2014. O atual senador não vai responder a crimes atribuídos a ele até 2010, como corrupção, por exemplo, porque ele tem mais de 70 anos e os crimes prescreveram. O tempo de prescrição cai à metade quando a pessoa tem mais de 70 anos. O tucano, entretanto, responderá por supostos crimes de lavagem de dinheiro que ocorreram após essa data e que, segundo o MPF, foram cometidos até 2014. Segundo a denúncia, a cadeia de transferência e ocultação do dinheiro ocorreu de 2006 a setembro de 2014 e foi controlada pela filha Verônica. Em nota, a Odebrecht diz colaborar com a justiça. A Odebrecht, hoje comprometida com a atuação ética, íntegra e transparente, colabora com a justiça de forma permanente e eficaz para esclarecer casos do passado.
No fim de 2006, conforme apontado na denúncia, Serra, que ainda não era governador de São Paulo, solicitou ao executivo da Braskem, Pedro Noves, que intermediava a relação com a Odebrecht e hoje é colaborador da Justiça, o pagamento de 4,5 milhões e pediu para receber um montante não no Brasil, mas no exterior, por meio da Offshore Circle Technical Company, indicada pelo empresário José Pinto Ramos, amigo do Tucano por ano. Ainda de acordo com a operação, Ramos e Verônica constituíram empresas no exterior, ocultando seus nomes e, por meio delas, receberam os pagamentos que a Odebrecht destinou à Serra. Ramos é citado como responsável pela operação das transferências, mas não foi denunciado pelo MPF porque tem mais de 70 anos e os crimes atribuídos a eles também prescreveram. O MPF ainda afirma que Ramos e Verônica realizaram transferências para dissimular a origem dos valores e os mantiveram em uma conta de offshore controlada pela filha de Serra, de maneira oculta, até o final de 2014, quando os valores foram transferidos para outra conta de titularidade oculta na Suíça. O Ministério Público Federal obteve autorização da Justiça Federal para o bloqueio de cerca de 40 milhões de reais em uma conta no país europeu. Queiroz lamentou morte de miliciano e reclamava de dinheiro. Durante mais de um ano em que viveu em Atibaia, o ex-assessor parlamentar fez apenas um amigo. Eleitor declarado do presidente Jair Bolsonaro, sócio do Clube de Tiro de Atibaia, formado em publicidade e engenharia e mecânica, Daniel Carvalho, de 35 anos, mora em Campinas e é dono da loja de conveniência em um posto de combustíveis próximo à casa do advogado Frederico Assef, onde Queiroz foi preso. A loja tem um deck de madeira que funciona como bar e restaurante e era o ponto preferido do ex-assessor na cidade. O Jornal Nacional revelou na quinta-feira, ontem, um vídeo no qual Daniel, Queiroz e Márcia de Aguiar, mulher do ex-assessor, tomam cerveja juntos. O vídeo parece ter sido gravado no final do ano passado, porque nele Queiroz deseja um feliz 2020. Segundo Carvalho, Queiroz estava muito deprimido nos últimos meses, reclamava da falta de dinheiro e dizia estar ansioso para depor o quanto antes ao Ministério Público e tentar retomar sua vida. No primeiro momento, antes de selarem a amizade, Queiroz se identificou com um nome falso, Felipe, que é como se chama um de seus filhos. Em entrevista ao Estadão, Daniel disse que Queiroz demonstrou tristeza quando o amigo e também ex-policial Adriano da Nóbrega, acusado de integrar uma milícia no Rio, foi morto na Bahia. Mataram um cara muito bom que não merecia ser morto, disse Queiroz. De acordo com o amigo, o ex-assessor demonstrava incômodo ao falar de Bolsonaro e seus filhos, mas sempre defendeu o presidente e o hoje senador Flávio Bolsonaro das acusações de prática de rachadinha. A partir de agora, planos de saúde são obrigados a cobrir testes para a Covid-19. Para auxiliar nos diagnósticos de pacientes com o novo coronavírus, a ANS tornou obrigatório que planos de saúde cubram também os testes sorológicos em caso de suspeita da Covid-19, conforme resolução publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. Como liberado, o teste rápido sorológico detecta a presença de determinados anticorpos para o novo Covid no sangue do paciente testado. Para isso, o profissional de saúde coleta uma amostra de sangue da pessoa com suspeita da doença. Caso os anticorpos sejam identificados em quantidade superior à estabelecida, o paciente tem o diagnóstico confirmado para a doença. No entanto, é importante explicar que os anticorpos não surgem de modo instantâneo após uma infecção. Isso significa que uma pessoa contaminada só passa a produzir anticorpos 10 a 12 dias depois do contágio, ou seja, o exame não informa se uma pessoa está infectada e transmitindo o vírus naquele momento. Por isso, esses testes são mais indicados para confirmar posteriormente um caso da Covid-19. Para a realização de um exame, igual aos outros procedimentos, o paciente deve apresentar uma solicitação médica após suspeita da Covid-19. Entre os quadros clínicos que levam a essa suspeita estão a gripe com quadro respiratório agudo,
com febre, tosse, dor de garganta, coriza ou dificuldade respiratória, e a síndrome respiratória aguda grave, dificuldade para respirar, pressão persistente no tórax, saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente ou coloração azulada nos lábios e rosto. Essa decisão de se incluir os exames sorológicos no rol de procedimentos obrigatórios para planos de saúde foi tomada em reunião colegiada da ANS na semana passada, em cumprimento a uma decisão judicial. Vacina contra a Covid-19 pode ser distribuída este ano, diz AstraZeneca. A vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, com testes no Brasil, poderá ficar disponível à população ainda este ano. A afirmação foi feita por Maria Augusta Bernardini, diretora médica do grupo farmacêutico AstraZeneca. O grupo anglo-sueco participa das pesquisas da Universidade Inglesa em parceria com a Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Segundo ela, a Anvisa tem se mostrado disposta a colaborar. A vacina está atualmente na fase de testes. Isto significa, de acordo com a Unifesp, que a vacina se encontra entre os estágios mais avançados de desenvolvimento. O Brasil é o primeiro país fora do Reino Unido a iniciar testes com a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, e um dos motivos que levaram à escolha foi o fato de a pandemia estar em ascensão no país. A diretora médica da AstraZeneca também destacou que a atuação de pesquisadores brasileiros em Oxford e sua reputação foi outro fator influenciador para trazer a pesquisa para o Brasil. Isso fortaleceu a imagem e a reputação científica do Brasil, além de facilitar, trazer com agilidade o estudo em termos de execução. Segundo ela, a vacina de Oxford tem vantagens sobre as outras em desenvolvimento no mundo, pois, além de usar uma plataforma já conhecida e testada em vírus como MERS e Ebola, funciona com uma dose única. Estamos desenvolvendo uma vacina em dose única. É um diferencial. Outro diferencial que temos é que sabemos que o potencial da geração de anticorpos é muito forte, muito positivo. União Europeia aprova vacina contra o Ebola que leva a mesma tecnologia estudada para a Covid-19. A União Europeia autorizou nesta quarta-feira a produção de uma vacina contra o Ebola que usa a mesma tecnologia estudada para a imunização contra o coronavírus SARS-CoV-2. O laboratório ainda espera uma liberação da Organização Mundial de Saúde para a distribuição da substância em países da África onde há surtos ativos da doença. A vacina contra o Ebola é produzida pela farmacêutica belga Janssen e provou ser capaz de induzir a produção de imunidade duradoura contra o Zaire Ebola vírus em adultos e crianças acima de 1 ano de idade. Essa é a primeira a ser aprovada pelo bloco que usa a tecnologia patenteada Advac, feita a partir de um vetor viral. O método é o mesmo estudado pelo laboratório para a criação de vacinas contra a Covid-19, Zika e HIV. O protocolo de imunização inclui 2 doses, a primeira com a vacina belga AD26-EBOV e uma segunda produzida pela farmacêutica dinamarquesa Bavarian Nordisk, a MVA-BN Vilo, com uma diferença de 8 semanas entre as duas. O pior surto de Ebola registrado até o momento atingiu os países do oeste africano entre 2014 e 2016. Naquele momento, foram cerca de 30 mil infectados e ao menos 11 mil mortos. Há ainda 2 surtos ativos no continente, na República Democrática do Congo, que desde 2018 já matou 2 mil pessoas e tem uma mortalidade superior a 65%. Remdesivir pode não funcionar contra coronavírus, diz a OMS. A cientista-chefe da OMS, Souma Swaminathan, disse que o uso do medicamento Remdesivir não pode ser eficaz no tratamento de pacientes com o novo coronavírus. Há pesquisas conflitantes em relação ao antiviral. Na última segunda-feira, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos anunciou que os Estados Unidos compraram quase todo o estoque mundial. De acordo com a HHS, a administração Trump fechou um acordo incrível com o laboratório Gilead por 500 mil de ciclos do medicamento nos próximos 3 meses.
A compra dos Estados Unidos é equivalente a 100% da produção projetada pelo laboratório para julho e 90% do total a ser produzido em agosto e setembro. No Brasil, a Anvisa autorizou no fim de junho o estudo com remdesivir com 105 pacientes hospitalizados com pneumonia grave causada pelo Covid. A autorização foi solicitada pela empresa PPD Pesquisa Clínica. No fim de maio, relatório preliminar publicado no The New England Journal mostrou que o tempo de recuperação em pacientes hospitalizados por coronavírus foi menor para aqueles que tomaram remdesivir em comparação com os pacientes que receberam placebo. A taxa de mortalidade também foi menor nos pacientes que receberam o antiviral. Quem recebeu remdesivir se recuperou em média após 11 dias contra os 15 dias daqueles que tomaram placebo. Ao todo, participaram 1.063 pacientes, mas alguns desistiram no meio do estudo e outros morreram antes de concluir o período de avaliação. A taxa de mortalidade analisada dentro do período de 14 dias foi de 7,1% no grupo que recebeu remdesivir, enquanto o grupo que recebeu placebo apresentou a taxa de 11,9%. A cientista-chefe, porém, alertou que há outros estudos que mostram que o medicamento antiviral não pode ser eficaz, pode não ser eficaz no tratamento da Covid-19. Em julho agora, o canal Solano irá fazer um programa especial unicamente voltado para Itapeva e região. Pessoas ilustres irão me ajudar a fazer este programa. É muito importante que você assista. Para estar por dentro do que vai acontecer, você se inscreva agora mesmo. youtube.com/Solano Manoel. Se inscreva porque a data será dada nos próximos dias. É um programa que você vai adorar, um programa que vai contar um pouco da história de Itapeva. Conto com a sua participação e com a sua colaboração desde já. Muito obrigado. Obrigado por ter nos assistido. O Jornal Breve volta na segunda-feira. Até lá.